Bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Não podia deixar de agradecer, como é óbvio, ao Conselho Distrital da Ordem dos Advogados de Lisboa, na pessoa do Sr. Presidente, e dos seus vice-presidentes que estão na mesa a fazer a moderação deste excelente painel. Gostaria de agradecer também ao Dr. Carlos de Matos, que muito maturou durante algum tempo nestas questões da ação executiva, e a todos os presentes, nomeadamente à doutora Paula Meira Lourenço, que tem sido inexcedível no trabalho que tem sido feito na Comissão para a Eficácia das Execuções e que eu tive o prazer de acompanhar desde o primeiro dia, ou melhor, até antes da gestação da própria SPE, e que tem sido um trabalho notável com os meios que estão à sua disposição e que, como é óbvio, não podem ser, dado o estado do país, muito mais do que aqueles que são. Terminando esta fase das apresentações, eu gostaria de dizer desde já, fazer uma declaração de interesses desde já. Quem espera que eu venha aqui falar sobre agentes de execução, esqueça. Eu vou falar para advogados, eu vou falar para mandatários. Ou seja, sempre que eu falo em algumas conferências, já falei em muitas, eu tento falar para o público-alvo que eu tenho à minha frente. E o público-alvo aqui são advogados. Quando eu falo para agentes de execução, eu digo o que é que os agentes de execução podem fazer melhor para melhorar a justiça. Quando eu falo para juízes, eu tento dizer aos senhores magistrados judiciais aquilo que eles podem fazer melhor, e há muita coisa que também podem fazer melhor no âmbito da ação executiva. Quando falo para advogados, também vou fazer isso. Ou seja, podemos todos queixar daquilo que os outros fazem, mas primeiro temos que olhar para aquilo que nós próprios fazemos. Isto vem do facto de eu ter sido professor de Filosofia de Direito, de História de Direito, Ética, aquelas disciplinas chatas que nós todos tivemos que ter, mas que são a base fundamental da nossa formação moral, ética e deontológica, e que não podemos esquecer no exercício das nossas funções. Como sou advogado, vou falar de mim. Portanto, aquilo que eu digo para vós, eu tento fazer enquanto advogado. E, portanto, vamos ver quais são os papéis, ou aqueles que eu acho que são os papéis. O título está no singular, mas acho que o plural era o mais indicado. 4 papéis para o advogado na ação executiva, e 2 deles serão em geral. Prevenir, negociar, informar, controlar. Um advogado, no âmbito de um processo judicial, máxime a ação executiva, deverá, em primeiro lugar, atuar de forma preventiva. Infelizmente, hoje, a função preventiva dos mandatários tem tido pouca eficácia. É uma das razões que é apontada por vários especialistas, uma das razões para o aumento dos processos judiciais. Porque a função preventiva dos mandatários tem sido esquecida, de alguma forma. Esta função preventiva permite ao advogado atuar em primeira linha, de modo a que o seu cliente, aquele a quem que ele representa, quem está a ser representado por ele, esteja preparado para evitar ações judiciais. Quer como exequente, quer como executado, quando estamos a falar na ação executiva. Portanto, a função preventiva do mandatário começa antes de existir conflito. O mandatário deve pugnar por informar o seu cliente no sentido de melhor atuar para evitar ações judiciais. Isto pode ser feito de várias formas. Infelizmente, com a economia que temos hoje, eu acho que esta é a melhor. Pode ajudar a preparar ou formar, dando mesmo às vezes aulas, o setor comercial do cliente, de modo a que a contratação seja feita de forma a evitar conflitos. Muitas vezes, quando chegam aos nossos escritórios, chegam já com o conflito, certo? Já existe um problema. Mas também, todos nós sabemos, e quase todos nós temos nos nossos escritórios, acho eu, pelo menos da experiência que eu tenho, isso assim acontece, aqueles clientes que são frequentes, aqueles clientes que nós temos uma avença, aqueles clientes que nós já temos uma relação duradoura com eles. Podemos atuar sobre esses clientes no sentido de os informar como melhor estruturar os seus negócios de forma a evitar conflitos, ou pelo menos estarem preparados para o conflito que aí vem. Por exemplo,
Podemos, e agora que estou a falar para advogados, também não me posso esquecer da vertente económica, não é? Podemos oferecer estes serviços, porque é um serviço extra, não é? Podemos oferecer esses serviços de forma continuada, portanto, englobando na avença, ou então de forma extra, pedindo, efetivamente, honorários por aquilo que estamos a fazer, porque é uma consulta jurídica. Portanto, temos aqui também uma área de negócio, se quisermos, para os advogados, que não está a ser explorada e que pode, nestes tempos difíceis, trazer um bocadinho mais de rendimento a cada um de nós. Certo? Acho que esta parte é mais interessante. Então, como prevenir ações judiciais? O que é que devemos dizer aos nossos clientes no sentido de fazê-los alterar a forma de atuação para que não hajam tantas ações judiciais? Em primeiro lugar, fazer com que eles recolham as informações essenciais. Informações sobre, por exemplo, o NIF, o número de identificação fiscal, que às vezes é esquecido em muitas das ações, e que para a ação executiva, como os agentes de execução que aqui estarão na sala vos podem dizer, é crucial hoje. Porquê? Porque sem NIF não se acede à base de dados das finanças. Sem aceder às bases de dados das finanças não temos informação essencial sobre o património registado nas finanças daquela pessoa que está a ser executada. Portanto, sem NIF, meus senhores, voltamos à idade da pedra, voltamos a antes de 2008, voltamos ao papel. Com o NIF, em 2 dias, no máximo, vocês podem ter, efetivamente, a informação sobre o património registado da pessoa. NIF, bilhete de identidade, mas como estamos a falar em regra em sociedades, o NIF é o mais importante. Vamos também falar da definição contratual, das garantias contratuais e sanções e da conexão entre o setor comercial e o setor de cobranças. Vou falar um bocadinho de cada uma destas 4 formas de prevenir ações judiciais. Podemos dizer ao cliente como definir os perfis de clientes seus, de forma a que a recolha da informação seja feita especificamente para aquele perfil. Por exemplo, isto são exemplos, depois têm que ser estudados de acordo com o cliente que nós tínhamos à nossa frente, não é? Mas, por exemplo, temos um cliente um perfil para o cliente ocasional, um perfil para o cliente ocasional que adquira crédito, um perfil para o cliente frequente que não necessita de crédito e um perfil para o cliente frequente que necessita de crédito. Quais são as diferenças? Por exemplo, para o cliente ocasional, basta-nos o NIF. Ele chega lá, paga diretamente, não necessita de crédito, não necessita nada, em princípio não haverá conflito. Se houver conflito, é sobre o serviço que é prestado. E vamos ter outra hipótese de falar com ele. Não precisamos de recolher a informação logo. Cliente ocasional que adquira crédito, é sempre necessário ter uma definição objetiva de plafond máximo de crédito. E digam aos vossos clientes que a partir dos 500 euros é que vale a pena instituir ações judiciais. Porque antes dos 500 euros, meus senhores, na maior parte das vezes, vão gastar mais dinheiro que aquele que vão recuperar. Infelizmente. É verdade. Isto é estatística. Infelizmente a justiça não devia ser assim, a vida é. Portanto, temos que nos preparar para os plafons de crédito serem baixos. Os plafons objetivos de crédito têm que ser baixos, porque senão vamos ter conflitos que vão ficar, como disse a doutora Paula Maria Lourenço muito bem, lá no canto de um escritório do agente de execução, porque não há bens e porque não vale a pena continuar com aquilo, porque ninguém se interessa. Porque vão gastar mais dinheiro do que aquilo que vão efetivamente recuperar. E depois é mais um processo para a estatística, é mais um processo para a pendência processual. É preciso também a verificação das listas públicas. Existem hoje já vários sites públicos. Foram já referidos aqui 2, mas há a lista dos devedores da Segurança Social, a lista dos devedores das Finanças, que podem e devem ser consultados antes, e basta 2 ou 3 cliques, e se tiverem uma macro no computador, é muito simples fazer isto, inserir o NIF da pessoa, fazer uma pesquisa a estes vários sites e verificar se ele tem ou não dívidas, pelo menos naqueles sites. Porque se ele for uma pessoa, se aquele cliente que está ali a pedir crédito, for uma pessoa que está na lista pública de execuções, ou está na lista de insolventes, ou está na lista dos devedores ao fisco, ou na lista da Segurança Social, não vale a pena dar crédito. E é menos um processo nos tribunais. Também é preciso a obtenção de um título executivo direto. O que é que isto quer dizer? Como vocês sabem, hoje, uma fatura assinada
por quem seja representante ou agente da empresa, é título executivo direto. Escusamos de ir à injunção. Menos um processo, menos tempo, menos dinheiro para o cliente. É isto que lhes interessa, que o advogado forneça ao cliente informações essenciais para que ele tenha um negócio saudável. Aqui, por exemplo, a fatura assinada, um cheque, que é logo título executivo direto, uma livrança, uma letra. Desde que haja uma assinatura, desde que haja um título destes, evitamos logo cerca de 6 meses, em média, num processo judicial. Portanto, menos tempo, menos dinheiro, mais rapidez, menos processos. É a função preventiva de um advogado. Portanto, este perfil permite-nos distinguir muitas situações e evitar muitos problemas para o cliente. O outro perfil, por exemplo, o cliente frequente sem crédito, também não necessitamos de quase informação nenhuma, só precisamos do registro de transações para saber se ele é um cliente que efetivamente vai voltar. Para quê? Para termos mais atenção relativamente a ele, para termos um serviço de maior qualidade, para que ele volte efetivamente, que é um bom cliente. Ou então um cliente frequente com crédito, que adquira crédito. Para este tipo de clientes, não necessitamos de dizer ao nosso cliente para definir um perfil objetivo de plafond, mas sim um perfil subjetivo de plafond. Isso faz com que ele tenha que analisar não só o mundo da justiça, mas também o mundo daquele cliente, recolhendo informações de empresas, por exemplo, de análise de risco, que existem já várias no mercado, e se for um cliente que valha a pena, efetivamente, nós devemos ter esse esforço, fazer essa análise de risco e depois adequar o plafond que damos ao risco que ele representa. Para quê? Porque se estiver para além do risco, nós temos menos eficácia nas ações. Se estiver dentro do risco, em princípio a ação vai ser, se houver ação, se houver conflito, ela em princípio vai ter um efeito positivo para o cliente. Ele vai conseguir recuperar o crédito. E é isso que nos interessa. A questão da definição contratual. Devemos também tentar fazer com que os contratos, a negociação que é feita, o contrato que é feito no âmbito da atividade comercial dos nossos clientes, seja efetivamente feita de forma credível, de forma realizável e efetuada em termos compreensíveis. Isto é para evitar que haja processos contra o nosso cliente. Porque se o negócio não estiver bem feito, se o nosso cliente não puder efetivamente satisfazer as condições que ele próprio disse que conseguia fazer, então vai ter problemas com a justiça, vai ter problemas com aquela pessoa a quem forneceu o serviço, a quem deu o bem. Porque não vai conseguir cumprir aquilo que prometeu. Portanto, propostas realizáveis e efetuadas em termos compreensíveis. No contrato deve-se definir também claramente o objeto, o preço, as condições de entrega, as condições de pagamento, as garantias, tudo bem definido, para que depois não haja conflito sobre essas cláusulas. Ganha-se tempo e, muitas vezes, bastante dinheiro na parte declarativa das ações, quando elas existem. Por exemplo, na ação executiva, sempre que houver um título executivo, da parte das oposições, se houver uma definição no contrato ou no título executivo, efetivamente, de forma clara, do objeto, do preço, das condições de entrega e das garantias de sanções, diminui-se drasticamente a possibilidade de haver oposição à execução ou oposição à penhora. Na fatura, depois na corporização do contrato, ter atenção porque a corporização do contrato deve ter efetivamente aquilo que foi contratado, para que não haja divergências entre aquilo que o agente disse e aquilo que está na fatura. Portanto, ter atenção ao formato, ao conteúdo, à emissão, nomeadamente quanto à questão da assinatura sempre que possível, e à expedição da fatura. Garantias contratuais e sanções, eu aqui vou passar um bocadinho mais rápido, porque acho que esta é a parte que todos nós advogados sabemos bem melhor. Fazer no contrato, quando há contratos escritos, cláusulas de salvaguarda, como por exemplo a definição do momento da mora, inverter ónus de prova sempre que possível, excluir ou limitar deveres de indemnizar, possibilitar a venda do próprio crédito, nomeadamente em vendas de montante pequeno. Porquê? Porque aí sempre se vai conseguir ganhar alguma coisa, vende-se o crédito a quem os quer comprar e evitamos as despesas e a demora do processo judicial e dá algum cash flow à empresa, porque vende o seu crédito
que é irrecuperável ou de difícil recuperação. Também temos as garantias especiais, todos nós as conhecemos, bancárias, como quartos de conforto, garantias bancárias, de seguros, reais e pessoais. Portanto, tudo isto são formas de melhor contratar de forma a evitar conflitos, ou então, havendo conflito, aumentar exponencialmente a forma de recuperar essas dívidas. Sanções. Uma que eu gosto sempre de evidenciar é prazos curtos de corte de serviço após mora. Uma das coisas que eu tenho visto muito em quase todos os estudos que faço no âmbito desta matéria é de que, infelizmente, muitos clientes continuam a prestar serviço e continuam a prestar serviço quando uma pessoa não paga. Portanto, aquele cliente não paga, eles continuam a fornecer. Portanto, definir políticas de corte de serviço com prazo curto após a mora, para evitar o quê? O aumento da dívida. Porque nessas situações a dívida só aumenta e torna mais difícil a recuperação. Pagamento de penalizações, a famosa cláusula penal, pagamento de despesas fixas com o processo judicial, caso seja necessário. Eu aqui chamo a atenção para o seguinte, com o regime atual das custas de parte, haver uma cláusula destas que define as despesas com o mandatário e despesas com o processo, permite desde logo incluir esse valor no título executivo e no requerimento executivo. O que quer dizer que deixamos de ter que ir para custas de parte e passamos a ter logo na dívida inicial a despesa com o mandatário, que é bastante mais simples. Pagamento de juros com vencimento automático também, para evitar as questões de quando é que os juros devem vencer ou não. A outra questão da conexão entre o setor comercial e o setor contencioso. Tentar mostrar ao cliente que se tiver um setor comercial que dê informação real, que explique ao cliente o que é que pode correr mal e o que é que pode correr bem no processo, diminui as queixas e diminui as ações contra o nosso cliente. Portanto, menos processos, tendo o nosso cliente na parte do réu ou do executado. Gerir as reclamações, corrigir rapidamente ou encaminhar para o setor contencioso as questões difíceis, de forma rápida e bem estruturada, permite também, de forma rápida, a recuperação do crédito. Quanto à função do contencioso, para além da organização da empresa do nosso cliente, vai ter também a função de nos preparar, para nós, advogados, o dossiê do conflito, para que nós tenhamos a informação completa que necessitamos para depois intentar a ação ou tentar a negociação de forma rápida e completa. Se isto falha, o advogado também não consegue fazer o seu papel. Portanto, esta é a parte da prevenção. Para prevenir, podemos e devemos fazer isto. Se fizermos isto, temos menos conflitos nos tribunais, temos um advogado que efetivamente é visto pelo cliente como alguém útil na sua organização e que é necessário manter para que a organização funcione e seja viável. Segunda função, negociar. Aos meus alunos de Justiça Alternativa, eu dizia, há 4 formas diferentes de resolução alternativa de litígios. Negociar, a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. Nós, advogados, podemos negociar em nome do nosso cliente, portanto, podemos assumir o papel dele e tentar negociar diretamente com outra parte, ou com o mandatário de outra parte, caso ela tenha mandatário constituído, ou então podemos atuar, e devemos atuar, como conciliador. Muitas vezes é esquecido também este papel de conciliação do mandatário. Aquele papel que era feito até aos anos 80, princípios da década de 90, em que as partes iam ao escritório do advogado, em que o advogado era reconhecido como alguém que dava uma orientação justa ao caso, em que o caso era decidido no escritório do mandatário, em que saíam do escritório do mandatário, iriam pagar um almoço e ficavam todos contentes com aquilo que era conseguido. Isso, infelizmente, perdeu-se muito na nossa função. Temos que tentar recuperar. Temos que tentar recuperar esta função, não só de negociador, em que assumimos as dores do nosso cliente e em que estamos fervorosamente a defender aquilo que é necessário. É verdade, temos esse papel, mas também temos o papel de conciliador. Também devemos tentar explicar ao nosso cliente que é necessário, muitas vezes,
prescindir de parte do valor que lhe é devido para resolver rapidamente o conflito. Que às vezes é injusto o que ele está a pedir face às condições do negócio, face àquilo que foi alterado no negócio, face àquilo que aconteceu, que era uma parte, que era outra. Tentar aqui chegar, de uma forma motivadora e não conflitual, a uma resolução do conflito que ambas as partes queiram. Acho que esta função é essencial e, infelizmente, hoje tem sido muito esquecida por parte dos mandatários. Acho que há vários passos que devemos ter em consideração nesta fase de negociação. Em primeiro lugar, aproximar as partes. Devemos atuar de forma a que as partes possam comunicar uma com a outra, mesmo que seja por nosso intermédio, mas que haja comunicação efetiva. Um fale e o outro ouça. Obter informação sobre o cliente, porque muitas vezes o cliente não está de má fé no processo, outras vezes está, outras vezes só quer não pagar, outras vezes só quer pagar o mais tarde possível, mas há clientes que não, há clientes que estão de boa fé e que não estão a compreender o que é que se passa. Portanto, é preciso obter informação sobre o cliente e como chegar ao cliente. Do nosso cliente, peço desculpa. Obter informação sobre o contrato e cumprimento do mesmo, tentar notificar o devedor pelo meio mais eficaz e não de forma a que ele fique, de alguma forma, assustado com o processo. Nesta fase é preciso chamá-lo à mesa de negociações, não é preciso afastá-lo, é preciso chamá-lo para que haja alguma possibilidade de resolução. Depois, efetuar o acompanhamento do cumprimento do acordo. Muitos acordos falham porque a parte não paga no dia acordado e no dia seguinte ninguém lhe telefona. Não acontece nada. E depois passa uma semana e não acontece nada. Passa um mês e não acontece nada. Então, porque é que eu hei de pagar a próxima tranche? Para quê? Portanto, uma calendarização dos acordos. Isto é fácil de fazer. Basta um telefonema às vezes. Em que paga no dia 8. No dia 9 telefona-se para o cliente. Olha, recebeu? Não. Nesse dia telefona-se para a pessoa. Olha, tenho aqui um acordo em que o senhor disse que pagava ontem. Não pagou. Porquê? E em regra a resposta é: esqueci-me, doutor, eu já vou pagar. E forneçam o possível, neste caso, para o pagamento. O NIB, se houver referências multibanco, ótimo. Mas é uma forma de facilitar o pagamento, é uma forma de que as pessoas sentem que estão a ser controladas e sentem que, efetivamente, a justiça, aquilo que acordaram, é para ser cumprido. Porque está lá alguém a controlar. Está lá alguém a ver. Não é alguma coisa que daqui a 2 anos vão receber uma notificação do tribunal a dizer: olha, você não pagou em 1992. E aí já não há bens, aí já não há nada. Certo? Portanto, para negociar é necessário comunicar de forma eficaz. Comunicar quer verbalmente, quer de forma escrita, por várias formas, até SMS hoje. Há muitos clientes hoje que trabalham de forma informal, com e-mails no telemóvel, com SMS, e que efetivamente basta uma notificação por SMS e a pessoa lembra-se que efetivamente tem que cumprir aquilo que acordou. Ou então, quando é necessário, uma forma de comunicação múltipla, porque não é só verbal, não é só, pode ser ou não escrita, pode ser ou não não verbal, porque às vezes os atos falam mais do que as palavras, os olhares falam mais do que as palavras, a comunicação presencial.